Bem-vindos a mais um podcast da Lesp. Hoje a gente vai conversar bastante sobre educação, as expectativas aqui do ano para casa, com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Deputado, obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder participar com você aqui nesse programa. Deputado, já vou começar com um assunto mais recente, né? O senhor deu entrada com um pedido de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o processo de atribuição das aulas e também a questão das plataformas digitais. O senhor pode explicar para a gente, então, qual que é a situação que tem acontecido? Sim, olha, nós iniciamos o ano letivo no verdadeiro caos, com uma demissão em massa de professores categoria O, lembrando que a rede estadual de ensino tem aproximadamente 250 mil professores, sendo que quase 100 mil são professores precarizados, contratados por uma lei, a Lei 1093, 2009, que tem um tempo de validade. O professor só pode ficar 3 anos na rede estadual, por isso que chama categoria O. E esses professores foram demitidos. Nós tivemos quase 50 mil professores demitidos. Nossa. É a maior demissão em massa da história do magistério, talvez do Brasil inteiro. Nunca houve uma demissão tão grande como essa. Mas, além dessa demissão, no processo de atribuição de aulas, ocorreram mudanças nos critérios, prejudicando também outros milhares de professores e professoras, sobretudo professoras com experiência, porque até então o tempo de magistério ele contava como pontuação, ele tinha um peso fundamental, era o principal critério, né? Então a professora que estava 20, 30 anos, na hora da atribuição, ela tinha a preferência, ela escolhia primeiro, na frente dos recém-formados, e quem estava, que é justo, né? Esse governo, ele mudou o critério, dizendo o seguinte, que não, a nota do concurso valeria 90% e o tempo de contribuição, de serviço de magistério, 10%. E com isso nós perdemos muitos professores e professoras com experiência, professoras e professores que estavam na rede há 5, 10, 15, 20, 30 anos com experiência, com projeto pedagógico na escola. Então houve um grande divórcio entre esses professores e o projeto pedagógico dessas escolas. Isso aconteceu no estado inteiro, em praticamente todas as escolas da rede estadual. Houve um desmonte dos projetos pedagógicos, de toda a estrutura pedagógica, porque as mudanças foram fortes, né, no sentido de que eu falei esses dias com uma diretora de uma escola aqui do centro, ela me disse, Gianazzi, a minha escola tem 60 professores. Eu só tenho 2 professores no ano 2024 que eram do ano passado, os outros 58 são novos, recém-formados, que vieram nesse novo critério. Então eu perdi a minha escola, é uma nova escola, eu vou ter que reorganizar o projeto pedagógico, os alunos estão estranhando, porque eles se acostumaram com as professoras antigas, que eram competentes, sérias, tinham uma tradição, e essa mudança drástica prejudicou professores desempregados, muitas injustiças, muitos erros nesse processo de atribuição de aulas, muitas irregularidades, e isso tudo prejudicou milhares e milhares de professoras e professores que estão até hoje sem aulas. De um outro lado, muitas escolas sem professores, porque o processo foi tão atribulado que o Estado não conseguiu ainda contratar professores para muitas aulas e muitas disciplinas. Mas, sobretudo, o grande impacto disso tudo é no prosseguimento do projeto pedagógico de cada escola. Houve a quebra, houve a interrupção, ou seja, esse critério utilizado, essa atribuição e essa política educacional está dilacerando a rede estadual e a educação pública do Estado de São Paulo. Além de prejudicar os professores e as professoras, o grande prejuízo vai para os alunos que ficaram sem os seus professores, né? E muitos deles ainda sem aula. Então essa atribuição tem que ser investigada, isso é um crime contra a educação, contra o magistério. E a outra investigação que nós queremos fazer é a máfia das plataformas digitais que estão sendo colocadas, né, de uma forma autoritária, de uma forma compulsória na rede estadual. O trabalho do professor hoje é todo permeado por essas plataformas milionárias que a Secretaria da Educação compra por 50, 70, 80 milhões de reais. Então o professor perdeu totalmente a sua autonomia pedagógica, ele tem que dar aula com os conteúdos digitais, né? Usando as plataformas, ele é controlado pelas plataformas, ele não tem mais autonomia para trazer o conteúdo, né? Ele fica preso
ao que está determinado pelas plataformas, pelo material digital. Não foi à toa que o secretário tentou tirar o livro físico das escolas, o livro didático, e nós conseguimos impor uma derrota a ele. Eu entrei com uma ação popular, juntamente com a deputada federal Luciane Cavalcante, com o vereador Sérgio Genazzi, nosso coletivo da educação. Nós derrotamos o governo e ele foi obrigado a manter o livro didático nas escolas estaduais. Mas mesmo assim ele continua usando o material digital e obrigando o professor a usar um material digital de péssima qualidade, com vários erros históricos, conceituais. Todo momento os erros aparecem. A gente não sabe nem quem produziu esse material, não tem, né, muito fundamento científico para a produção desse material, mas o professor é obrigado a trabalhar com esse material hoje e ele é vigiado. E o governo é tão perverso que, além de obrigar o professor a trabalhar com material digital para justificar justamente a compra milionária desse material, o governo também publicou uma resolução número 4, obrigando os diretores a vigiarem os professores para que eles utilizem as plataformas digitais. Então, tudo hoje gira em torno de aplicativos e plataformas digitais na rede estadual. A aprendizagem é o que menos importa para esse governo, porque, na verdade, ele tem interesse, né, tem compromisso com empresas de plataformas digitais. O próprio secretário Renato Feder é dono da Multilaser, agora mudou de nome, é Multi o nome da empresa, que tem contratos milionários de 200 milhões de reais com a Secretaria da Educação, que ele é o secretário, né? Com compra de laptops, computadores, celulares e materiais eletrônicos. Então, a Secretaria da Educação hoje praticamente está a serviço das grandes empresas de plataformas digitais, da Multilaser, e não há nenhum compromisso com a educação pública, muito menos com os professores. Por isso que nós temos que instalar a CPI da atribuição de aulas e da máfia das plataformas digitais, que está também acabando com a educação e com os nossos professores. Até falando desse início, né, de ano letivo, tivemos mudanças para a rede estadual, uma nova grade curricular aí com aumento de algumas aulas, como português, matemática, o ensino de novas questões, como educação financeira, né, e empreendedorismo. Então, como é que o senhor avalia essa nova grade, essa nova formulação aí da verdade, Secretaria? isso é um retrocesso para a educação, porque o que o governo fez? Ele retirou disciplinas, retirou aulas, né? Não totalmente as disciplinas, mas ele reduziu o número de aulas, olha, de filosofia, que é uma matéria importante, cai no vestibular, na FUVEST, de sociologia. Ele reduziu as aulas de história e de artes, que são disciplinas importantes no currículo escolar, que são cobradas no vestibular, né, o aluno que termina o ensino médio. No entanto, ele reduziu essas disciplinas e colocou essas disciplinas, a educação financeira. Isso não vai ajudar em nada os nossos alunos. Eles argumentam, né, que o aluno tem que saber economizar, tem que saber administrar o seu dinheiro. Mas que dinheiro? O aluno não tem dinheiro. O aluno da periferia da escola estadual, ele é pobre, não tem condições financeiras em geral, mora na periferia, na favela, nas comunidades. Ele vai administrar o quê? E eles têm uma concepção totalmente preconceituosa da pobreza, das camadas populares, achando que as pessoas não conseguem vencer na vida, não conseguem administrar o seu dinheiro, porque eles são incapazes disso. Primeiro, eles têm que entender que a população vive numa miséria social, não há emprego, não há como administrar o que não existe, que é o dinheiro. E eu repito o seguinte, que a população sabe muito bem, a população mesmo vivendo em condições precárias, ela consegue sobreviver e administrar o pouco que ela tem. Ela não precisa de educação financeira. Então isso não tem nada a ver com escola pública. Educação financeira tem, eu acho, curso de oratória também. Isso você pode... Esses conteúdos, eles podem ser até debatidos também em outras disciplinas. Oratória pode entrar em filosofia, e filosofia tem ética, pode colocar lá como que os filósofos antigos falavam, enfim, tem como você colocar esses conteúdos em disciplinas. Agora, tirar aulas dessas disciplinas estratégicas, ele vai colocar ensino religioso, por exemplo, no lugar de história, no ensino fundamental. Ensino religioso nem é obrigatório para o aluno, pela LDB, o ensino religioso ele é obrigatório para a escola, pode ofertar, mas o aluno não é obrigado a frequentar as aulas. Eu fico imaginando, numa escola de ensino fundamental, a implantação desse ensino religioso. Aí o aluno fala, eu não vou fazer essa aula.
ele vai ficar onde no momento, né? Ele vai ficar no pátio da escola fazendo o quê? Não tem funcionário na escola também, não tem agente de organização escolar. Então, é um currículo para inglês ver, para ele dizer que ele está inovando, mas isso não é uma inovação, isso é um retrocesso, por isso que nós somos contra. Eu apresentei, inclusive, um PDL, um projeto de decreto legislativo para revogar essa resolução, né, que alterou essa grade curricular. E tem mais uma coisa, ele não pode mexer no ensino médio, na grade curricular do ensino médio, porque está em debate no Congresso Nacional o projeto da reforma do ensino médio. Então, como que ele vai se antecipar fazendo uma alteração aqui que não foi feita ainda em nível nacional, nessa área de filosofia, sociologia, por exemplo? Bom, até falando de projetos aí do governo, né, tem na verdade, educação deve ser aí um tema muito comum da gente ver em discussão agora no ano de 2024, e um dos projetos que o governador quer enviar aqui para casa é a ampliação do programa de escolas cívico-militares, um programa que foi descontinuado pelo governo federal, e aí o governo estadual decidiu, então, ano passado, ampliar. Então, eu queria primeiro a opinião do senhor sobre essa proposta. Olha, primeiro que essa proposta aqui no estado de São Paulo tem uma ação judicial da POSP que derrubou a implantação de uma escola cívico-militar no estado de São Paulo. Então, esse modelo de escola está na justiça. Primeiro, tem isso, né? Segundo, que é um projeto fadado ao fracasso, um projeto que não avança em nada na educação, um projeto que criminaliza os alunos pobres, né? Que tenta enquadrar o comportamento dos alunos. Eu li algumas entrevistas sobre esse projeto agora, porque o projeto não chegou ainda na Assembleia Legislativa, não tem um projeto de lei, mas tem proposta que ele anunciou pela imprensa, as entrevistas, assim, dizendo que todo dia o aluno vai cantar o hino nacional, que o aluno vai ter que bater continência, parece que o aluno vai ter que cortar o cabelo, né, vai ter uma uniformização dos alunos, enfim. Isso daí não vai resolver o problema da educação estadual, né? Até porque os adolescentes, por exemplo, eles estão numa fase diferente, né? Eles precisam ter respeitado a sua diversidade, e esse projeto não respeita a diversidade. Então, é um projeto que tem cunho racista, misógino, né? E homofóbico, porque o aluno homofóbico será duramente discriminado, os alunos negros, porque não haverá debate sobre o combate ao racismo, não haverá debate sobre a violência contra as mulheres, contra a homofobia, porque é escola cívico-militar, não há espaço para crítica, né? Há espaços apenas para a disciplina e para a obediência cega. É uma escola extremamente ideológica. Aí sim tem o que eles chamavam de, e nós condenamos, de escola sem partido, né? Aí tem escola com partido, na verdade, é uma escola ideológica, doutrinadora, na verdade, o nome correto é uma escola que vai doutrinar o aluno. E o próprio Tarcísio de Freitas, no ano passado, no encontro em Brasília, falando sobre esse projeto, junto com o Bolsonaro, ele falou que ia implantar em São Paulo, ele disse que essas escolas formariam vários Bolsonaros ainda, então ele já entregou o ouro, né? Dizendo qual que é o objetivo dessas escolas cívico-militar. Então, nós somos totalmente contra. Isso é um desrespeito ao professor, falar que vai melhorar a educação colocando militar na escola. O militar é importante para dar segurança, né? Mas não precisa ficar dentro da escola, pode ficar na porta da escola, pode ficar no bairro, fazendo a ronda escolar, mas dentro da escola, quem manda é o professor que é o protagonista do processo ensino-aprendizagem, do projeto pedagógico. Isso é uma farsa que o militar vai resolver a situação da segurança, não resolve, a gente sabe disso. Até porque nesse projeto ele diz, eu não sei qual vai ser o papel do militar, se o professor vai continuar sendo da rede estadual, o diretor também. O que ele vai fazer dentro da escola? Ficar lá dentro, né? Não vejo nenhum avanço, vejo um retrocesso também nessa proposta. Deputada, até essa questão que o senhor traz para a gente, né, da questão da segurança. Quando a gente teve o ataque lá na escola Tomásio Montoro, foi muito debatido, e de forma geral, parlamentares aqui da esquerda, outros políticos da esquerda, eram contrários a essa ideia que também os políticos de direita trouxeram de colocar os militares dentro das escolas como uma forma de evitar, de coibir esses casos. E tem um argumento de que essas escolas cívico-militares, o modelo, ele aumenta a
segurança nos arredores, dentro da escola, que consegue evitar esses ataques. Então, na sua visão, esse modelo, ele não previne novos casos como que a gente viu ano passado. Não, ao contrário, ele pode potencializar, porque a repressão, a intimidação, o assédio é muito maior nessas escolas. O aluno se sente reprimido, ele não se sente livre, então isso pode aumentar ainda mais o bullying, o assédio e potencializar mais violência ainda. Seguindo aqui também com outras questões que são faladas muito, né? Como o senhor ressaltou, ainda não chegou aqui o projeto aqui na casa, mas tem algumas questões que a gente já consegue entender de acordo com falas de pessoas que estão já familiarizadas com o assunto. Então, tem alguns pontos aí das escolas, da ampliação, né, desse modelo que ainda tem algumas unidades aqui em São Paulo. Então, uma das questões é que seriam colocadas essas unidades cívico-militares dentro ali de um raio que teria escolas regulares para que os pais tenham ali a opção de escolher qual tipo de escola que eles vão colocar os filhos. Também diz que os militares, eles vão ajudar mais nessa parte administrativa, não vão estar envolvidos com as questões pedagógicas, até foi um ponto que o senhor trouxe, e a questão da violência que a gente falou. Então, essas questões aí, como é que o senhor vê, elas talvez diminuam aí as críticas ou só ajudam a aumentar? Eu acho que ele deveria contratar mais agentes de organização escolar para ajudar na administração da escola, mais professores, mais gestores, mais pedagogos, mais pessoas ligadas à área da educação para ajudar na educação. Você não é, por exemplo, um professor não vai lá no exército para colocar disciplina no exército, não tem nesse sentido trazer um militar para colocar disciplina dentro de uma escola. A disciplina você constrói no projeto pedagógico, com os professores, né? E ele disse também que vai colocar nas áreas mais pobres, mais carentes. Isso é verdade, Mas ele, sabe, isso não vai resolver a situação. Ele tem que levar para as regiões mais pobres assistência social, casas de cultura, né? Ele tem que levar hospitais para as regiões mais pobres, ele tem que áreas de esportes, né? Ele tem que levar emprego para a região pobre. Não adianta colocar uma escola cívico-militar se a região vai continuar pobre sem nenhuma intervenção do Estado. Tem que levar isso, cultura, precisa de espaços de cultura para a juventude, mais universidades, mais ETECs, mais FATECs, isso sim ajuda a população mais pobre. Bom, o senhor que é muito envolvido aqui com os colegas também, com todas as discussões que acontecem aqui na casa, o senhor acredita que esse projeto, chegando aqui, tendo as discussões, ele pode passar ou pode ser barrado? Então, o governo tem maioria hoje para aprovar qualquer projeto, a não ser quando há mobilização social, quando há pressão da sociedade, da mídia, dos movimentos sociais, daí os deputados recuam também, né? Então, se o projeto chegar aqui, logicamente que nós vamos obstruir, vamos denunciar, haverá muita movimentação das entidades estudantis, dos professores, das professoras, haverá uma mobilização contra esse projeto. Se ela for forte, nós vamos derrotar esse projeto. Então vai depender muito da correlação de forças externa, porque internamente a oposição tem apenas 28, 29 no máximo deputados, entre os 94, né? Então, a mobilização externa vai ser fundamental, a pressão pelas redes sociais da população contra esse projeto, que eu repito, é um projeto contra os alunos mais pobres, é um projeto que não permite o desenvolvimento crítico do aluno, não prepara o aluno para o pleno exercício da cidadania, é um projeto de caráter doutrinador, repito, o próprio Tarcísio disse que, quem sabe, essas escolas possam formar novos Bolsonaros, ele disse com as palavras dele, né? Então não tem sentido esse tipo de escola. Bom, seguindo aí também em projetos que ainda prometem ser polêmicos, o governador enviou ano passado aqui uma PEC que colocava ali a possibilidade de flexibilização dos recursos obrigatórios da educação para a saúde. Essa PEC, agora antes do recesso, o governador falou que não vai tratar como prioridade esse ano, mas ela está aqui e está em discussão. O que o senhor acha dessa proposta? Essa PEC é um verdadeiro crime, é um atentado criminoso, um atentado terrorista contra a educação pública e contra toda a população do estado de São Paulo. Nós vivemos uma crise na educação do estado, escolas sucateadas, escolas degradadas, escolas de lata. Nós temos aqui um dos piores salários para os profissionais da educação, um agente de organização escolar que tem uma função fundamental no funcionamento da escola,
ganha um salário mínimo, com desconto é abaixo do salário mínimo que ele ganha mesmo, de verdade, né? Os professores ganham muito mal, ele não paga, o Tarcísio, o piso nacional do magistério corretamente, ele usa abono complementar, que é ilegal, né? Nós vivemos o processo de atribuição de aulas, uma crise jamais vista na educação estadual. E a solução do governador para tudo isso é reduzir ainda mais o orçamento da educação de 30% para 25%. Ele quer alterar uma conquista histórica da nossa Constituição Estadual. Me lembro quando ela foi aprovada, em 1989, nós tínhamos aqui uma Assembleia Constituinte Estadual. Eu vim aqui, eu não era, logicamente, deputado, eu era um professor ali no início de carreira, e eu vim numa manifestação, aliás, mais de uma, aqui nas galerias, né? Eu sempre lembro, e nós estávamos pressionando os deputados a votarem exatamente o aumento do orçamento da educação, para que fosse inscrito na Constituição 30%, e conseguimos. E agora vem uma pessoa de fora do estado de São Paulo, que não tem nenhum compromisso, né, que vem do Rio de Janeiro, vem de Brasília, e vai mudar, vai reduzir o orçamento da educação. Isso vai prejudicar ainda mais a nossa educação. Por isso que eu digo que é um crime, é um atentado criminoso contra a educação, que vai prejudicar os alunos, vai prejudicar não só a educação básica, mas o ensino também superior será afetado por esse corte orçamentário. Mas tem muita resistência, essa PEC está na Comissão de Constituição e Justiça, estamos obstruindo lá, pedindo vistas, e eu acho que para esse projeto vai ser difícil ele aprovar, porque esse sim tem uma rejeição muito forte da população, ainda mais num ano eleitoral como esse, onde muitos deputados aqui são candidatos a prefeituras e outros vão trabalhar em prol de outros candidatos, então é um desgaste para o governo aprovar um projeto que vai reduzir o orçamento das escolas, que já estão degradadas e sucateadas. É importante isso que o senhor trouxe para a gente, né? Porque um dos argumentos até do governo é que o Estado já investe uma porcentagem acima do que o próprio governo federal. Então, o governo federal, né, a Constituição prevê ali 25%, o Estado investe 30%, então eles queriam ali adequar, ou pelo menos alinhar esses 25% do governo federal. Mas, na verdade, essa foi, como você trouxe para a gente, uma conquista de lá de trás para garantir. Mas, na verdade, está enganando a população quando ele argumenta isso, porque o que diz a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a Constituição Federal, que a União, o governo federal, tem que investir no mínimo 18% em educação pública. Estados e municípios, está na lei assim, estados e municípios devem investir no mínimo 25%, aí tem ou o que constar nas suas respectivas constituições estaduais ou leis orgânicas municipais. Então, esse ou que eles querem, ele não fala, né? E o nosso ou é de 30%, a cidade de São Paulo investe 31%, entendeu? Então, é o mínimo, 25% que é pouco, mas pode investir mais, pode investir 30%, 40%, esse é o mínimo. Então, ele já está adequado à Constituição, tá? Acima dos 25%, não estaria adequado se fosse menos de 25%, mas não. Pode investir 40%, 50% se o governo quiser. Então, ele está usando isso, a falta de informação da população. Então, eu sempre falo, ou que constar na Constituição Estadual. No nosso caso, a nossa Constituição obriga o Estado a investir no mínimo 30%. Bom, seguindo aqui, né, a gente teve recentemente um projeto aprovado aqui na LESP, de autoria do senhor, que cria aí o projeto de programa de proteção e apoio ao profissional de educação vítima de violência. O que ele traz para a gente? Olha, primeiro nós estamos vivendo aqui uma epidemia de violência nas escolas, né? A cada semestre nós temos vários ataques, inclusive que são seguidos de mortes, ou de alunos, ou de professores, ou de agentes de organização escolar. Nós já tivemos aqui vários atentados em escolas públicas, sobretudo na rede estadual, que é a principal vítima, né, desses ataques. As outras também, mas no estado de São Paulo, a rede estadual tem sido vítima desses ataques. E o que acontece? Quando uma professora, por exemplo, é esfaqueada, né, como aconteceu agora no interior de São Paulo recentemente, então ela vai para o hospital, ela fica de licença médica, ela fica afastada, porque ela tem que se recuperar. Tem um caso dessa do interior de São Paulo, que essa professora categoria O, ela foi afastada, tirou uma licença, mas como era categoria O, ela não tem direito ao IANSP, não tem direito à assistência social. Ela ficou no hospital no SUS,
não teve nenhum amparo do Estado, nem amparo psicológico, nem na área médica, nem financeira, e acabou que ela perdeu o cargo dela, porque o categorial não tem estabilidade, né? Então ela perdeu, ela ficou de fora da escola, ela não teve nenhum amparo, ela foi esfaqueada, foi vítima da violência escolar e foi desamparada pelo Estado. O que diz o meu projeto? Olha, se é uma professora esfaqueada, por exemplo, como aconteceu com essa, ela vai receber todo o apoio do Estado, ela não vai ter nenhuma perda salarial, ela vai continuar recebendo todos os seus direitos, os seus benefícios, ela vai ter apoio psicológico, o Estado vai pagar os remédios, né, a assistência psicológica, assistência médica para essa professora, e ela não vai perder nada, ela só volta ao trabalho quando ela estiver em condições psicológicas e físicas. Daí ela volta, mas não vai perder do ponto de vista previdenciário nada, ela será protegida, né? Não haverá nenhum prejuízo funcional, salarial na sua carreira. Isso também para o agente de organização escolar, para a diretora da escola, né? Então é uma proteção, entendeu? Ou se um professor é ameaçado, ele está sendo ameaçado às vezes, o professor é ameaçado pelo narcotráfico, pelo crime organizado, né, por bandidos lá do bairro, de alguma forma. Eu mesmo, como diretor de escola, já fui ameaçado, porque eu fazia um trabalho com os alunos, e aí o tráfico me ameaçou, então o pessoal fica com medo, correndo risco. Então, quando ele é ameaçado, o professor, a professora ou o agente de organização escolar, ele é afastado até que não haja mais essa ameaça. E nesse afastamento, ele continua recebendo o seu salário, o seu vale-refeição, o seu vale-transporte, como se ele estivesse na ativa, porque não é culpa dele, ele está sendo ameaçado. Então, o meu projeto de lei trata disso, ele protege o profissional da educação que foi vítima da violência ou que está sendo ameaçado. Bom, aproveitando já esse gancho, né, queria fazer um balanço aqui do ano de 2023. O senhor tem 2 frentes parlamentares, participa de uma comissão, promoveu uma porção aqui de audiências públicas, né, que foram realizadas aqui na casa. Então, como é que foi o ano para você? Olha, foi um ano intenso, de muita luta, de muita resistência, né? Nós conseguimos, no ano passado, impedir a aprovação da PEC 9, da redução do orçamento da educação. Então, foi uma vitória importante para nós, e nós fizemos frentes também a outros ataques do governo. O governo fez uma reforma administrativa, né, que, embora não tenha atingido os servidores, os servidores efetivos de carreira, mas prejudicou outros segmentos, né, comissionados, mas o governo pretendia também fazer, provavelmente, uma reforma contra os servidores de carreira, mas não chegou nada até agora, porque também houve muita resistência, houve muita mobilização. Então, foi um ano de muita resistência. Aqui na Assembleia, nós não conseguimos aprovar quase nada, porque foi um ano muito difícil, né? Enfim, isso. E conseguimos, no início do ano passado também, impedir, por exemplo, que o governador extinguisse a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que ele anunciou que faria isso. Nós fizemos mobilizações, ele recuou. Nós conseguimos derrotar a retirada do livro didático que o FEDER anunciou, isso com o meu mandato, com a deputada Luciana Cavalcante, com o vereador Sérgio Genasi, através da nossa ação popular, Tribunal de Justiça. Foi isso que, na verdade, fez o governo recuar, ele foi obrigado a recuar. Então, nós impusemos algumas derrotas ao governo Tarcísio, senão a situação seria muito pior. Mas teve muita mobilização o tempo todo, né, pela melhoria salarial. Fizemos audiências públicas em várias áreas, com os professores, com os servidores do judiciário, porque eu atuo também em outras áreas, né? O Genasi defende a educação, mas eu defendo também meio ambiente, teve muitas questões, né? O pessoal de Atibaia, de São Roque, dos planos diretores, da estação de Atibaia, enfim, nós temos vários projetos aqui da represa Billings, da represa Guarapiranga. Também a gente faz um trabalho de defesa dos direitos e da dignidade dos servidores do Judiciário, do Ministério Público, do sistema prisional, da saúde, de vários outros segmentos. Então, foram tantas as lutas que eu não consigo enumerar aqui, né? Audiências públicas, manifestações dentro e fora da Alesp, debates aqui na tribuna, nas comissões. E agora, para 2024, teve esse pedido aí de CPI já agora no começo do ano. Quais outros projetos estão no forno? Tem alguma coisa já prevista? Tem vários projetos aqui em andamento que eu quero aprovar. Um deles é um projeto estratégico, que é
é o PLC número 9 de 2023, que é o projeto que devolve aos aposentados e pensionistas o que foi confiscado deles durante 2 anos. Eles foram vítimas de um roubo, de um assalto, promovido pelo ex-governador Dória e pelo ex-governador Rodrigo Garcia, que confiscou as suas aposentadorias. Nós conseguimos derrubar com muita luta e resistência, sobretudo com a luta das entidades e das tuiteiras, aposentadas tuiteiras, nós conseguimos derrotar esse confisco. Ele foi encerrado, porém tem que devolver agora os 2 anos. Então meu PLC está aqui tramitando e eu quero aprovar esse projeto aqui. É fundamental que os aposentados e pensionistas recebam tudo aquilo que eles perderam durante esse processo. Tenho também um projeto que eu quero aprovar, que é o projeto do Vale Refeição, que aumenta o valor do Vale Refeição, chamado hoje com muita certeza de Vale Coxinha, né? É só o que dá para comprar. R$12 é o valor hoje de um Vale Refeição do Estado, é o que um professor recebe, qualquer servidor em geral recebe R$12. Então dá. O meu projeto, ele atualiza o valor, está tramitando, é um projeto importante. Tem um outro projeto importante que traz de volta as faltas abonadas também, que foram retiradas pelo ex-governador Dória na reforma administrativa. A falta abonada é um direito, é uma conquista que nós temos desde 68. 1968 estava lá no Estatuto, o Dória foi e retirou aquelas 6 faltas abonadas que a gente não conseguiu trazer de volta ainda, mas o meu projeto tramita e eu quero trazer de volta essa falta abonada, o descongelamento dos quinquênios, da sexta parte, da licença-prêmio, da evolução funcional, fruto daquela lei complementar do Bolsonaro, 173, que congelou, né, a evolução funcional durante a pandemia. E os servidores perderam aquele tempo não conta para isso, para quinquênios, para aposentadoria. Então nós estamos numa luta para recuperar isso, e é uma luta nossa com a deputada federal Luciane Cavalcante, que o nosso pedido, ela encaminhou um projeto de lei que está tramitando muito bem no Congresso Nacional. Então são essas algumas das muitas lutas que nós estamos travando aqui no estado de São Paulo. Bom, a gente vai acompanhar tudo, então, ao longo desse ano. Eu agradeço pela participação aqui no podcast, deputado. Obrigado, Nani. Foi um prazer. Bom, esse foi, então, o podcast da LESP de hoje. A gente recebeu o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Falamos muito sobre educação, os planos para esse ano e o que deve pautar aqui o Legislativo em 2024. Até a próxima.